Bendito Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, um só e único juiz, um só legislador e único juiz, quem dá a vida e faz perecer o perverso. E veio hoje considerar, a partir dos últimos eventos, das últimas imagens que nos foi dado observar e presenciar, que são relacionados com a questão dos conflitos do Lula e a sua corte que ele mesmo nomeou, com um caráter puramente de tê-los todos lá por seus advogados, como disto ocorre desde a morte de Celso Daniel. Pois bem, sucede que nos últimos eventos, estamos agora diante da posse do Trump e já de decretos que ele assinou, inclusive penalizando, não mais permitindo o ensino, ou a pretensão do ensino, que é um mal educar que conduz à libertinagem e à inclinação ao vício. Assim, também ouvimos outras questões determinantes. Dessas questões determinantes, também algo que surge, como já tratei no vídeo anterior, de que o Bolsonaro seria convidado para ser um embaixador americano no Brasil, quando está dito também na correspondência dessa declaração, ou seja, o próprio Bolsonaro nomearia o embaixador. Isso cria extraordinárias alterações na forma de tratar. O que é uma embaixada? Qual é o seu propósito? Qual embaixador que eu coloco no lugar? Que eles têm que estar alinhados, de fato, com a ideologia daquele lugar. E se for um lugar em que a ditadura impera, esse é o embaixador. Tenderá a ficar mudo naquele lugar para não ter conflitos com aquele que receberia a faixa quando foi já punido como um ladrão, como prática de crime, que é o caso do Lula no Brasil, e cuja corte vemos hoje as consequências dos seus juízos pelo próprio judiciário manifesto. Então veja que cada homem, na sua degradação de juízo, vai sendo conduzido à insanidade, a ponto de que, em relação à teoria do gênero, estamos determinando querer fazer provas ou levar alguém a considerar que é de bom juízo saber, de fato, ou daquela sexualidade que ele pretenda vestir. Claro que é uma loucura. Se opõe a todo fundamento de razão. Porque o universo dá as provas totalmente contrárias. Não dá para mentir contra o universo. Pois assim, até aqui considerando, continuemos. Porque estamos falando da mesma questão, ou seja, dos mesmos homens. Daqueles agora na perversão de juízo, querem se arvorar de autoridade. Mas estamos falando agora de uma novidade, de alguém que levanta a voz da razão profundamente princípio eterno. E agora diz, chega, a teoria do gênero já está longe, não cabe aqui nesse lugar. Mas diga o homem, e não estritamente uma citação dizendo que uma autoridade de um Estado. Pois bem, até aqui considerando, também ouvimos alguma coisa já ocorridas lá no Senado, em que não sei se é o Malta, quando começa a haver a permissividade de alcançar o próprio Senado, tolerar os desmandos dos mandos ilegais de uma polícia própria, como milícia, para punir aquele cujo alvo é tirar de circulação. Ou seja, se foram eleitos, deixam de ser. E assim por diante.
esta questão, estou falando das mesmas palavras com que dei princípio, porque eu falo de um homem só, como ele é, no seu juízo se já está na insanidade, ou se ele de fato continua com altos juízos para de fato declarar o que eu estou declarando. Assim, considerando, em continuar falando do mesmo homem, que pode ser de fato esse homem, apenas a aparência do homem, mas que ele não é homem, ele é a besta, é alguém que de fato, cuja insanidade e cujos atos que possa praticar, a partir de uma figura estranha, uma figura inexistente, chamada Estado, está por autoridade ídolo que se sobrepõe ao olhar do judiciário, ou seja, a prestação dos seus cultos, ao homem e à liberdade e ao homem livre. Vão perseguir e querem matar. Assim considerando, e vamos falar do homem, na aparência do homem, e da diferença entre o filho do homem, aquele que é o justo, aquele que verdadeiramente é, aquele que é um só caminho, aquele que é o rumo, aquele que é o norte, aquele que é o leste-oeste. Contra o juízo do espírito iníquo, que vai operar na tentação sempre de consumir no que lhe é próprio. Ganhar, roubar o que de melhor o homem tem, verdadeiramente, a sua alma. E do roubar a alma, que não tem mais como defender-se, ele vai colocar naquela figura, naquele aparente corpo de homem, o espírito da besta. Então, todos os atos de perversidade estão por conformação do espírito da besta, ou seja, do espírito da iniquidade. Lembrando que a iniquidade opera, obra, no dolo da mentira. O que estou afirmando, todos os profetas o disseram. Todos os homens que pensaram profundamente e com altos juízos recebidos vão dizê-lo. Da mesma maneira, ou seja, do mesmo tal homem, em que eu tenho que discernir, de fato, quem é meu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo, de um modo geral, será alguém que está no mesmo partido. Ou todo que é partido já está, de fato, dividido. Esquerda e direita. Mas a cabeça de um só e alto juízo, ele já não tem mais por base, fundamento e princípio do seu domínio. Assim, considerando, vamos tratar agora algumas questões que eu fiz menção aqui na minha casa. Dizendo de cada fato, traga o espírito da profecia e levante o discernimento dos fatos, para que saiba o que está sucedendo. E não saberiam o que está sucedendo se de um passado, chamado passado, das bestas que de lá passaram, na busca de perseguir o justo e de matá-lo, até aqui continuam operando pelo espírito da iniquidade. Então, vamos falar de fato do caminhar do homem sobre a terra, de forma que todos os fatos ficam claramente configurados. Se eu estou falando da besta, eu estou falando do justo juízo em Cristo. E diz ele é o Senhor. E se eu digo ele é o Senhor, estou dizendo o seu Pai, porque é o mesmo Espírito. Mas se eu digo seu Pai, é o meu Pai. Também declara o Paulo que nós estamos por irmãos do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que essa irmandade é por adoção do Espírito. Ou seja, o Espírito que agora eu adoto e recebi, eu recebo do Espírito do Pai e do Espírito do Filho. Estou falando comecei no princípio da minha fala. Em continuando, assim considerando, vamos compreender um momento histórico.
No momento histórico, diz o Moisés. Moisés vai declarar ao povo reunido, como num grande discurso, e é um grande discurso, uma palavra forte, em caráter universal, intemporal, eterno. E diz ao povo: eis que eu tomo contra vós os céus, a terra, por testemunho que vos digo, hoje, se deres a vós as minhas palavras, em ressurreição, como um renovo, vivereis. Mas se deres as costas, certamente morrereis. Porque eis que eu tomo contra vós os céus e a terra por testemunho, que não venhais a dizer, eu não sabia, ninguém me disse. Essa é uma palavra forte. Eu vos digo. Mas está dizendo, ao vos dizer, considerai-vos naquele povo como lá eu estive. É espírito. Então, eu estou falando as mesmas palavras, eu estou trazendo memória, e só traz quem saiu de lá, daquela condição de fato da perversidade, sob o domínio do espírito da iniquidade. Se assim já consideramos, vamos compreender. Estamos falando da mesma figura, de imagem que vão dizer de um homem. Mas, com todas as vestes aparentes, pode estar ali oculta a besta. Mas também está oculta aos olhos da besta, aos olhos daqueles que não têm o entendimento e não estão conscientes, o Espírito do Justo. Então, aquele que ouvir, viverá. Outra palavra fundamental, que estamos relacionando também com a posse do trono, não estou separando, estou falando do homem. Então, o que diz Moisés? Porque se deres culto às coisas mortas, isso ele não falou, mas agora incluo. Assim como querer falar de Estado, falar de democracia, uma palavra que eu, Moisés, não tinha na boca, e vós falais. Mas eu falava da ditadura e do ditador. Eu falava do faraó. Como na Venezuela, Maduro está por expressão. E aqui? O triunvirato do Lula com o Moraes e com o Pacheco, e que também é o cabeça da Câmara dos Deputados, na figura do Lira. Enquanto ficaram, ou alguém ficou, sob o espírito da iniquidade, obraram em manter na perversidade as fantasias que interpretam ter recebido, como se anéis caríssimos no dedo, ou a colocar na mulher no pescoço, e tem de fato a ideia do pescoço, uma ideia num certo sentido de um laço, que também traz a forca. Pois bem, estou falando dos mesmos homens, ou seja, que fique no discernimento daquele que ouvir a voz, que hoje vos digo, como disse Moisés ao povo, repito aqui, seja salvo. Se assim compreendemos, e assim vamos continuar, porque estamos falando, pelo menos em termos de aparências, do Filho do Homem para homens. Não porque não fala de mulheres, falaria à frente. Essa é a questão. Estou considerando ao falar, que eu falo alguém quem é da minha própria natureza, da minha própria espécie, com a pele, com toda a forma, em semelhança daquele a quem falo. Mas, o outro ouvirá. Se for, em verdade, o Filho do Homem, o Espírito que nele está, confere com a correspondência
do código que propicia aquele ouvir, independente da distância que o afasta. Assim como pego do WhatsApp no celular e falo com alguém na Alemanha ou na Finlândia, onde for. E aquele que está lá me compreenderá. Ou seja, se a língua agora descodificada for a mesma. Senão não adianta alcançar lá. Assim considerando, estamos falando do homem, em que eu tenho que discernir aquele que está sobre o domínio do espírito da iniquidade e aquele que verdadeiramente é a quem confiar. Porque é o fiel, é o justo, é o fiel da justiça em verdade. Vamos continuar. Sucede que o profeta vai dizer todas essas considerações que estou vos dizendo. Quando chega em Jesus Cristo, ou seja, num período, num tempo, em que um homem que ficou marcado na política internacional, porque era o presidente da ONU, eu não lembro, sei que a origem dele era nórdica, não sei se era sueco, se era norueguês, mas era daquela região. E sucede que eu vou apontar que, em relação a Cristo, ele diz que é a expressão de uma encruzilhada, e que nessa encruzilhada as grandes decisões determinam a subsistência da vida, ou a morte, ou o extermínio. Isso dito, eu diria, numa idade em que eu era um recém-formado, eu era um jovem, ainda possivelmente, de uns 30 e poucos anos, já ouvira dele. Eu não me lembro o nome exatamente, não sei se é, mas Carmajold ou algo assim. Pois bem, ele falou do que eu estou falando. Então vamos para a grande decisão. Lá na encruzilhada está lá um encontro. Tem a figura do grego, que trouxe todo um pensamento filosófico, de grandes filósofos como Aristóteles, com as interpretações de Sócrates. Temos outras figuras anteriores, de Parmênides, nome de quem o apóstolo Paulo fala. Esse, antes de Aristóteles, falou do Deus desconhecido em Atenas. Ele tinha a percepção do Deus verdadeiro do Altíssimo, de quem Melquisedeque traz a bênção e transfere essa bênção a Abraão. Então, em Abraão, a ideia de um momento que não pode haver divisões. Então, nós diremos, somos todos filhos de Abraão, na figura, na consciência do Espírito de quem Altíssimo eu vos declaro. Após Abraão, tem divisões diversas. Uns serão islamitas, outros serão cristãos, outros serão isso. Em Abraão, que aprova Melquisedeque a expressão de Cristo. Ali o Cristo está levando a bênção do Altíssimo Pai a Abraão. Agora a frente retorna na figura de Jesus, o Cristo, e retorna a falar. Agora, nesse momento, tem uma visão de poder ou de autoridade retratada na filosofia. Outro, retratada na religiosidade, da beleza da proposição de um Deus único e só. Mas isso já vem Melquisedeque quando abençoou Abraão. É anterior a Moisés. Pois bem, dentro desse caminhar do profecia, que a humanidade está caminhando, e aqui está presente, com os passos aqui, na posse de Trump, e nas palavras de estabelecer um embaixador, que o Trump nomeia em outro lugar. Mas embaixador que tem a representação legal da própria América. Aí estamos falando de alto juízo. Estranho, nunca ouvimos nada similar.
Mas já passamos a encruzilhada lá no século zero. No século 1, a partir do zero. E estamos falando da encruzilhada que aos 33 anos dessa contagem nova, que vai gerar todo o pensamento, ou todo o pensar de como, de fato, considerar a medida do tempo, ou dos tempos, através de um calendário, hoje chamado gregoriano. Lá está presente também o romano, já perfeitamente armado, com as suas unidades de 10.000 homens, prontos a matar sem piedade. Bastava o comando daquele que era o Deus daquele estado, César. Mas do lado da religiosidade estava a figura do sumo sacerdote, como representante da autoridade do Deus Altíssimo Deus, de quem ele falava. Mas, em verdade, ele não falava do Altíssimo Deus. Que quando com o homem da sabedoria, que agora ele procura colocá-lo, porque ele dissera, como se preocupa hoje o Moraes, que, de fato, o templo, o congresso, o judiciário, aquela questão de propostas de justiça, estavam contaminados por jogo, como de alguém faz agora do templo, e coloca as mesas de negócios, as mesas de jogo. É quando Jesus entra no templo e tomba aquelas mesas com tudo aquilo que tinha em cima dessas mesas. Ora, mas lá, por tal razão de lhe trazer a justiça e acabar com a corrupção que cada vez mais se alastrava, mais se ampliava, como hoje ocorre hoje em todas as instituições brasileiras, por corrupção do governo Lula por um período largo, e de um Moraes já corrompido, Lewandowski, esse e aquele, todos estão na corrupção de juízo de quem vos falo. Eles já foram realmente dominados e são sobre prostração do espírito da iniquidade. Então está o romano, no direito romano, os que eles fazem uso. E pergunta, e o senhor, o seu João, que não o chame de senhor, e o seu João? A partir de acordar de quem falas? Fala da filosofia grega, do filósofo, de alguém? Falas do rabino, ou do ensino do sumo sacerdote naquele templo, que tornou de fato um shopping de mercenário, com mercenários? Falas de ti mesmo, ou falas de quem? Ou falas pelo Pilatos? Tu dirás, como disse Melquisedeque, bendito Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e tudo que de bom contém a vida. Um só único legislador e juiz. Quem dá vida, que dá a vida. Desse eu falo. Por ele eu digo. Por ele eu falo. Por ele recebo o poder de dar testemunho com a tranquilidade da consciência. Porque da sua palavra e do seu Espírito, todos serão purificados. Se realmente buscarem viver a graciosidade que a vida oferta. Continuando. Naquela ocasião, agora contra-me a Aline de Jerusalém. A Aline é aquela moça de Porto Alegre, é brasileira, e ela fala perfeitamente português. São, de fato, uma moça que transfere aqueles que falam o português aos vínculos das relações da visão judaica, envolve a palavra a imagem de Jesus Cristo histórico e, ao mesmo tempo, mostrando os lugares onde as coisas sucederam, para que não houvesse dúvida. É claro
que a tendência natural e todos aguardaram que na formação do concreto, foi ali, isso se torna por verdadeiro. Mas em todos esses mesmos lugares havia o espírito do justo operando, em que trouxe figuras como os apóstolos, e havia o espírito da iniquidade, obrando com muito mais intensidade, com perversidade, com dolo, com maldade, com infidelidade. Então, conta Aline, de Jerusalém. Aqui, diz ela, é onde judeus e romanos tomavam seus banhos. Aqui é isso aqui. Então ela já menciona que em Herodes, da aliança romana com os judeus daquela época. Estou falando judeus no sentido de em relação à ideia de Estado, não a ideia do espírito, estritamente. Porque quando fala desta palavra judeu, ou israelita, o Paulo vai dizer, o verdadeiro é aquele que obra, exercita a justiça. Então, ele não acolhe todos na mesma palavra. Por isso que o homem, todos os homens, na aparência, em semelhança aparente, um está numa divindade de espírito, ou divina espírito, e o outro abdicou para trocar pelos, como é que chamaria? Por algumas questões que o tentador nos colocou, como faz o Lula, interpretar que política é subornar. Dentro dessa figura que vai ficar do suborno, ou seja, de um convencimento maligno, dentro dessa condição, também estão tantos os gregos da ocasião, os judeus da ocasião e os romanos da ocasião. Então, lembramos que a figura do Cristo, que é aquele que agora vai trazer toda a geração, da quais os profetas falaram, de um só Altíssimo Deus, e vai contar também daqueles que viriam depois, da quais esse velho vos fala. Então, esse passou a ser perseguido. Ou seja, também tinha morais naquela ocasião. E naquela ocasião, o sumo sacerdote acolheu toda a imagem de ser aquele que acusava, aquele que defendia, aquele que se sentia acusado, e assim por diante. Não faz o morais. E também não precisava nem de polícia. Era só da ordem de matar, apedrejavam. Só que no caso de Jesus ou Cristo, era uma época de festa, e estava considerado que era uma época de Páscoa, e naquela ocasião, a decisão de uma sentença de morte, de maneira na cruz, só era permitido pela autoridade de César, através do seu Pilatos. Então, não satisfeito, o sumo sacerdote e o sacerdote por sob comando deles vão defender que deveria morrer, de fato, aquele réu aos olhos sacerdotais, porque ele se dizia ser Deus, ser filho de Deus. E é claro, são perguntas que o Pilatos faz para ele, tu és filho de Deus? E ele vai dizer, tu é quem dizes. Ele não diz que é. Ele diz que essa declaração só cabe àquele a quem intimamente observar todos os fatos, todas as ocorrências, todos os atos de justiça e de perversidade, se esse é o justo. Então veja que não tem como impedir as, como é que chama, plataformas da internet, ou disso ou daquilo, para calar o povo. Não. Aí diz o Pilatos, agora por direito romano, mas eu não vejo o crime nele. Aí dizem aqueles fomentados pelos sacerdotes. Não. Ele se diz filho de Deus. Mas se é a vossa religião, nós não temos a mesma religião que vós. Ah, mas se assim você não considera, és inimigo de César. Pronto. Por quê? Porque no direito romano, o César era Deus na terra. Absoluto.
E não mataria um ser, sim, seu próprio outro. Quando alguém, ele vai dizer, um deles, bruto, até tu, foi apunhalado. Mas não foi fora de ter que afastar as suas fronteiras até a Groenlândia. Foi dentro da própria casa. Nesse sentido, como disse a Aline, aqui, nesse lugar, banhavam-se judeus e romanos juntos. E mostrando aqui e ali uma coisa, onde a água saiu, onde... Aí eu pensei, pois é, mas também hoje tem os batistérios. Mas quando se tratou da ideia, por que da água? Porque desde um momento histórico, alguém vai dizer, mantenha limpo o seu corpo, lava-o com água. Mas também fica a consciência que esse lavar com água seria uma água pura. Todos têm consciência que a água suja, uma água que traz podridão, ou traz micro-organismos nocivos, também traz a peste. E da peste também traz a lepra. É dentro dessa imagem do lavar das suas imundícies que o Espírito acolhe aquele que chama-se o leproso. Simão o leproso convidou. E também vai dizer no momento, que é um momento determinado histórico, em que o Herodes, final de dia, o sol está se pondo, mas a roupa dele era brilhante, refletia aquela luz do sol nas roupas externas daquele homem. Como diz a Aline, foi quem fez aqueles lugares com os romanos. Era a arte romana que eles aplicavam. Pois bem, nesse sentido vai dizer o apóstolo em seus evangelhos. Porque aí ouve-se essa palavra. Diz o povo, é um Deus. E diz prontamente, o anjo do Senhor tocou suas vestes e se fez leproso. Então veja, vai apontar aí que a verdadeira lepra, a podridão, está no espírito, que vai acolher a corrupção e a perversidade. Essa é hoje a imagem do Supremo Tribunal Federal e STF. E de todo aquele por cabeça de um congresso que retém essa maledicência, essa maldade, essa perversidade. E vierem condenar e sustentar. De vir a própria Janja cantando aqui e ali, e outros tantos, sempre numa ideia de um Lollapalooza, né? Esse quadro é sempre uma aparente de festiva, mas se denota que todos estão por uma imagem de infernais. Dentro desta condição, é que o sumo sacerdote pergunta, já que aquele não dobrava, não se prostrava diante daquela tentação de fazê-los como todos os demais, ele tinha a dimensão do alto juízo e chamava-se Jesus, o Yeshua em hebraico, Deus salvação, só Deus é Salvador. E o sumo sacerdote lhe pergunta, és porventura o filho do Altíssimo para se opor à autoridade das nossas instituições? E quando ele diz eu sou, crime de morte. Aí está a sentença. Quem cumpre a sentença da morte é o Pilatos. É aquele que toma banho lá com outros em correspondência dessa aliança de fraude. Agora o grave é que vem a figura do batismo. A figura do batismo é uma figura em que acolhe a ideia da limpeza do corpo, como aquilo você limpa também das tuas impurezas, e mesmo as íntimas. E aí, está diante do São João, melhor, do João Evangelho, do profeta, que está na imagem do Batista, de ter agora diante dele a imagem daquele que ele vê,
que ele era superior em alto juízo. Não tinha como purificá-lo, ele era muito mais puro. E ele era, agora João percebe ser ele o sujo. Ou seja, Jesus disse, o Cristo, lavar a ele, que era o lavador. A ideia do poder de purificação. E o que responde então o justo? Cumpra-se toda a lei. Faça. Você está na autoridade que lhe foi dada até aqui. O João cumpre essas palavras e, claro, vem a partir agora de Cristo toda a consciência que alcança os apóstolos, alcança o Paulo na sua conversão. E agora o Paulo está conversando com os mesmos judeus que vêm com Pedro, teoricamente convertidos, todos eles. Mas formula uma pergunta. Porque eles estão falando do Bar Mitzvah, ou seja, da imersão na água. Mas ele pergunta, mas como? Não sabeis que a verdadeira purificação é da imersão do Espírito? Não sabiam. E aí vem toda a questão. Então, lá, quando condenam aquele como um homem comum, mas tratado como um perverso aos olhos dos juízes, que se arvoravam de autoridade, como hoje o Moraes faz com a corte do ladrão, assim também lá. Naquela ocasião, vou voltar um pouco historicamente, há uns anos, séculos atrás, há um momento em um general sírio. Esse general, lembra, foi fruto da divisão do reino de Alexandre o Grande após morrer. Uma da parte do reino ficou na Síria. Hoje, aquele mesmo lugar, onde aqueles rebeldes derrubaram o ditador, cuja família estava há 50 anos querendo sob o domínio do povo. Pois bem, o general daquele lugar, ele agora está leproso. E, simplesmente, tem uma menina que foi trazida de Israel para dentro dos seus termos territoriais. E ele diz para sua patroa, que era mulher do general, senhora, ele poderia, ele chama ele, não lembro, poderia o general, para não usar a palavra senhor, ir até Israel, lá tem profeta, orientarão para que fique limpo da sua lepra. Aí, por recomendação, a mulher insistiu e ele foi. Aí o rei, quem era de fato aquele que mandava na Síria na ocasião, isso é anterior à vinda de Cristo, ou de Jesus na época zero. Estamos falando da coisa de 200 anos antes, porque nos 180 ou 150 antes veio aquela rebelião. Pois bem, dentro desse pormenor, ele vai. Aí chegando lá, ele vai procurar o profeta. E o grande profeta era... Ai, agora esqueci o nome do profeta. Mas já veio o nome do profeta. E o profeta nem acolhe. Apenas diz para o próprio servo do general, diga para ele que ele vá até o Jordão e se lave 7 vezes. E ele será purificado. Aí volta o servo e chama esse servo, parece que era filho dele, que chama de pai, e diz, pai, essa é a orientação do profeta. Nem recebeu ele. E tudo aquilo que ele levou para fazer uma preparação foi desnecessária. O profeta foi objetivo para o bem dele, que buscava de fato a limpeza da sua impureza. Aí quando chega às margens do Jordão, ele se arrepende. E diz, pá, eu não vou tomar banho aqui.
Se é o riozinho, nosso rio lá, tem rios muito maiores. Por que aqui? Aí diz o jovem, o servo que eu acompanhava, pai, já estamos aqui, já viemos até aqui, vamos fazer, não perdemos nada. Aí ele acolheu fazê-lo. Buscou a purificação numa água corrente, não no batistério, nem naqueles lugares, como diz a Aline de Jerusalém, iam tirar as suas impurezas, aqueles em aliança naquela ocasião, os dominados e os de sob domínio, embora todos estavam prostrados ao espírito da iniquidade. Agora eu pergunto, nós continuamos com o bar mitzvah? Agora tem um bar mitzvah e o bar tem dois bar. Que a palavra bar mitzvah seria o filho da lei. Pois bem. Mas agora tem uma palavra propícia ao jovem judeu e uma palavra propícia à jovem judia. A um aos 12 anos e a outro aos 13 anos. Quando é feita essa purificação. Como fez um batismo que todos conhecem, onde for até hoje, ninguém tirou. A dificuldade é alcançar de fato a consciência que é a expressão do Espírito, do batismo do Santo Espírito que purifica. Aí encontrarás Jesus o Cristo e dirás, Ele é o Senhor. Mas continuemos. Com a dispersão, foram todos lançados em todos os cantos da terra, aqueles que lá viviam naquele lugar. Uma parte foi para a Alemanha. Aí na Alemanha, no pensamento tradicional judaico, interpretava-se que a Alemanha, onde eles estavam, estava tudo muito bem até uma altura, depois veio a crise, mas até então gozavam de todos os benefícios dali alcançados pelo pensar na Alemanha. Então, se falasse para alguém, porque você não crê que Jesus é o Cristo? Ah, não. A vinda do Messias, ou a era messiânica, não se refere a um indivíduo. Isso diz a tradição do judaísmo. E vai dizer o que se entende é, de fato, um coletivo nessas condições ideais, em que nós vamos ver paz, isso e aquilo, e a prosperidade. Então, nesse momento, entra uma figura muito importante, onde são quebrados, de fato, aqueles vidros, que chamaram naquela ocasião, chamada Noite dos Cristais. O incrível que pareça, me veio pensar, embora terrível de ser pensado, e nos traz, de fato, um peso danado de até dizê-lo. Mas friamente direi, não friamente, com a dor de compreender a razão do porquê de um crucificado, e da dor de compreender o porquê do dano, da corrupção profunda que expressa a palavra chamada pecado, ou daquilo que é próprio de um transgressor, como hoje da Corte de Brasília. E nesse particular, agora eles são tragados pelo espírito da iniquidade. Aí me traz uma alta de lembrança. Vocês vão atacar o José, ou se você vai atacar amanhã o João, mas depois é você já faz uma abertura para a perversidade. Essas são as ações morais, quando foi permitido que ele alcançasse aquilo que a Constituição dava garantia para o Daniel. E Daniel é o nome de um profeta. Assim, continuando, estamos falando do histórico de sua profecia. Eu estou nesse histórico, tu está nesse histórico, vós todos estáis nesse histórico. O problema fica saber aonde você coloca de fato as vestes, ou coloca a carapuça,
ou se vê realmente que está desnudado diante da verdade? Pois bem, qual foi o fruto dessa consideração? Daquele que esperava que o reino messiânico seria na postura de Davi, de glórias e de vitórias? Foi simplesmente agora as mulheres que estão agora sendo acolhidas, e jovens, não sei se crianças estavam inclusas, e nesse particular, agora os chuveiros que as purificam, como se fosse aquele lançar junto a vaso batismal. Oh, mano. Agora não tinha mais ar para respirar. Com a água que caía, vinha o veneno que as matava. Eu pergunto, que grau de sentença? Que grau de sentença? Olha, se eu me acolho como parte daquele que condenou o justo na cruz, no madeiro, naquela ocasião dessa grande decisão, veja, isso tudo me envergonha ter participado. E sabendo que toda a purificação tentada, através dos meios seculares, através das formas burocráticas, ou formas que eles chamam de, como é que é, do cerimonial, tudo isso é iníquo, é incapaz de tirar nada das impurezas, da perversidade, da corrupção que o homem acolheu. Agora eu pergunto, me veio ligar, porque Jesus Cristo não separe nada. Todos os fatos históricos estão no caminhar de toda a humanidade. Agora pergunte, de onde procede o Trump? Aí eu leio, embora diz que os alemães rejeitam, não aceitam essa ideia. Por quê? Eles não estão rejeitando. Porque, claro, não acolhe com bons olhos que o Trump seja realmente aquele que se declare como um alemão. Mas lá, essa visão de raça ariana determinou exatamente como eram impuros e mataram aquelas mulheres para que não tivessem mais os filhos judeus nascessem. Assim, essas questões todas mudaram depois da lei de Israel, no seu retorno, quando perguntaram, mas quem é o judeu? Já que tantos morreram e muitos tiveram acasalamentos com alguém que não era judeu, como o próprio ariano, esse e aquele. Aí ficou determinado por lei de Israel, Estado de Israel, Estado, filhos da mãe judia. Essa declaração determina algo que exatamente confirma as afirmações que eu estou dizendo em caráter profético. Agora, se essas afirmações valem para cada um, o Espírito falará a cada um, porque é o Espírito Eterno que convence. Mas o ponto é, na hora que essas questões sucedem, eu me vim perguntar, porque vejo agora a Michele com o filho do Bolsonaro, o terceiro filho. Como é o nome dele? Memória curta é terrível. Isso lá na posse do Trump, que não foram, mas eles estão lá, na ocasião, e lá diz, porque ele foi acolhido como sendo o futuro presidente do Brasil. O filho. Mas está a Michele. Aqui do lado de cá vão dizer que a Michele de fato, tem poder, admitamos, de se eleger presidenta. Lembrando que a primeira presidenta surgiu em Dilma. Antes não era assim tratado. Então, nesse considerando, eu falei para minha esposa, olha, se eu vejo esse quadro, a ideia da Michele como presidenta, ou presidente,
vai trazer grandes transtornos. Se perguntar por quê, é com a dificuldade que houve, por exemplo, dos generais chamados do Exército, agora no exercício político de Brasília, acolherem um capitão como um presidente, embora se dispuseram a dar continência àquele que fora já tratado como um criminoso, como alguém que roubou, alguém que usurpou o povo. Então veja, essas considerações são profundas. Então falei para minha esposa, se amanhã vier essa coisa de ideia, claro que não tem sentido um concorrer com o outro. Se os dois têm esse poder eletivo, eles serão eleitos. Então eu diria, seja ela a presidenta e ele o presidente, não o inverso. Assim, eu falei também, a não ser que o Bolsonaro possa, de fato, tomar grandes decisões. E ela o continua acolhendo nessas grandes decisões. Aí, também continuei pensando no caráter profético. Mas é evidência que ela é mais frágil em sustentar, de fato, todas as pressões e tudo aquilo que o farão, como fizeram com Bolsonaro. E se ela tiver nessas tramas, ter qualquer coisa que traga uma mancha, perde o seu nome e perde do seu Bolsonaro. Então eu diria, seja o filho do Bolsonaro, ou seja, ele mesmo. Assim vim até considerar por que não se fala do Bolsonaro. Como é que pode tornar como assim será, como se fosse absoluto, chegamos em 2026, que não seja elegível, porque o Moraes até lá não deixou. Eu vou dar um tempo curto para o Moraes agora, e para toda essa confusão, essa fraude geral. Não terão mais os senadores, que agora sustentam esse dolo todo, querer continuar sustentando esse dolo, não vão considerar. Assim, porque eu fiz a abertura de uma porta, numa palavra curta que eu coloquei dentro de um destaque em vermelho de fundo. Letras pretas, vai dizer: qual de fato é o pensar da verdade, do que é justo a considerar, daqueles que pertencem e que respondem à diretoria da Mackenzie. Estou lendo a universidade? Da universidade. Mas por que isso? Porque o meu neto, até 2 anos atrás, estava numa escola sobre todos os produtos da Mackenzie, sobre a mesma égide. E tivemos tramas terríveis, a minha filha ser conduzida ao tratamento psiquiátrico. Por quê? Cada vez que abria um livro, não conferia com o nosso pensar, que eu vou chamar de cristão, como hoje diz o Trump, daqueles que vão acolher a teoria do gênero, falassem a respeito com clareza, como se não pudessem, estavam sob a sujeição do Estado. Isso eu ouvi. Olha, estou dando testemunho. Então eu pergunto, por quê? Porque eu sei também, e não vou dizer que não é verdade, porque foi testemunho dos meus próximos, que estudaram numa faculdade de Direito aqui em Curitiba. E da faculdade de Direito, toda vez que eu falava com eles, após formados, e falava das questões dessa inclinação ao crime, de um pensar criminoso, de que tem um poder estranho, de querer corromper as instituições do Estado, e eles duvidavam. Quando chamei o Moraes, que não tinha nenhuma trama dessa dificuldade toda, fazem 7 anos, mesma coisa foi dita. Antes, eu já vinha mensurar desde Daniel e a proximidade da relação quando ele foi nomeado como para o Supremo, não, para o Tribunal Superior de Justiça. Moraes era um moço, um garotão. Mas nessa época, já está se falando do Moraes, dessa faculdade, como alguém especial, um grande jurista, com livros escritos. E falei na mesa, uma senhora que também faz parte hoje do judiciário, digo, olha, não se dirão.
Decorarão tantos anos, tudo que eu falei será confirmado, e vocês cansarão comigo e lembrarão. Mesma coisa se fez. Olha, aí depois diz meu neto, aliás, meu filho, também levava o neto lá, e por um tempo participaram. Hoje, realmente, eu lembro bem, que só se falava assim. Havia uma idolatria em relação de Fátima Moraes. Eu não entendia. Hoje, o que você está me falando, já me falou no passado, agora eu compreendo. Então, eu pergunto à diretoria do Mackenzie, a respeito de educação na justiça, como realmente pensas? Que o Estado está sobre a cabeça da vossa direção? O que o Lula se torne, como também se tornou para que os generais batam continência para ele? Essa é a questão. Então, a purificação, de fato, daquelas mulheres que na Alemanha foram sacrificadas, traz apenas a memória, não ser fundamentado, de fato, na glória de Davi, como rei, como benfeitor, e de nenhum, de querer reatar um reino glorioso. Vai ser sustentável por tempos que só em caráter eterno é possível. Mas o caráter eterno gozará aquele que tem a consciência, mesmo dentro desse tumulto de tantas transitoriedades, e tanta incoerência, e tanto descompasso, em que de fato são todos morte, como está a figura de um Dino, a figura de um ministro de Justiça, e agora como um ministro do Supremo Tribunal. É uma incoerência total. Então, quando diz o Trump de um lado, aqui não haverá mais teoria do gênero, ele está dizendo e disse, não vamos fundamentar, de fato, as decisões no fundamento da racionalidade. Então, estou colocando o Dino e todos os demais nessa questão de racionalidade. Assim está claro. Mas sucede também que fora dito pelo Trump, ele é de origem alemã, eu falei. E ele está dizendo que tudo vai se fazer, se realizar. Aí eu digo para aqueles que são evangélicos, a segunda vida está aí. Não estão vendo o Espírito falando. A autoridade pertence a um só. E não agora ele vai tomar realmente a decisão dessa separação definitiva. Separar as ovelhas por um lado e os cabritos por outro. Então, direita e esquerda é direita. Aqueles filhos da iniquidade estão na esquerda. E os filhos da direita estão naquele que na cruz tem dois, estão lá. Os dois estão lá. Os dois ligados ao Espírito que neles está. O da esquerda vai dizer, se és o Filho de Deus, sai da cruz, tira-me também daqui. Mas o outro está na direita, não está na esquerda. Vai olhar, considerar todos os seus enganos, seus erros. O Espírito Eterno lhe convence. E ele isto é o Senhor. Este, a cruz, o madeiro, a sentença de vida, a mim é o lugar. Aí está o ponto. Aí diz aquele homem da Globo, o grande artista da Globo. Zereza, tome, acerte um nome para mim. Ele vai falar de fato, vai dizer um daqueles que estão na faixa da missão dos Anchieta, dos missionários, mais recente, na época colonial para cá, e vai dizer, quando eu olho a cruz, nada de fato para mim tem significado. Ela não tem um marcante, mas quando eu olhar para esta cruz e considerar aquele que lá está, e considerar, aí eu consigo ver a dimensão dos meus pecados, da impossibilidade de eu lavar-me de mim mesmo, que Ele me purificou.
Então, aquelas mulheres que lá na Alemanha foram sacrificadas, apenas manifestaram algo muito pequeno diante da morte do justo naquele madeiro. Que ali determina, como diz aquele ex-presidente da ONU, é a encruzilhada da grande decisão. Perguntariam, o Trump agora vai resgatar o mal que os alemães, sob o domínio da ditadura do Hitler, na perversidade extremada, receberam um poder da iniquidade em realizar? Ele é alemão. O Espírito está falando nele. Nesse sentido, eu perguntaria, o que é que dirá o judeu? Será que ele vai dizer aquele que perguntar a ele que vai falar com o meu rabino? O outro lá que se diz cristão, eu vou falar com o meu pastor? Então ficará sempre a pergunta, fala de ti mesmo ou fala de outro? Assim estão decretar todas as sentenças. No mesmo estilo da profecia, me vem perguntar. Ora, o Bolsonaro reúne agora os embaixadores. Não foi um ou dois. Então, publicamente, ele externa como é que estão ocorrendo as dificuldades, as diferenças no exercício da justiça do Tribunal Superior Eleitoral e do suporte dado por ameaça do Supremo Tribunal Federal, com o domínio da Polícia de Moraes. Ele está fazendo o quê? Está dando golpe? Ou está procurando preservar a nação de um golpe inimaginável, como está confirmado? Pois bem, até onde, por essas razões, dizem que ele não é elegível. Mas o Dirceu está lá. O Dirceu está lá. Assim? Direi. O Trump está dizendo, na confiança que eu tenho no que eu ouço desse homem, que vocês querem condená-lo a qualquer preço, que corresponde, por incrível que pareça, que é inimaginável, que expressa a mesma história que passou e se passou comigo, de tentar até realmente criminalizar. Que 1.500 pessoas foram tratadas como participantes do crime no Capitólio, após as eleições, quando foi levantada a dúvida das urnas. Também aí, Moraes está sustentando por Barroso desde então. São os maiores criminosos que essa nação veio conhecer. E todas elas sobre a nomeação de um homem chamado Lula Ladrão, que mata seu próprio amigo chamado Celso Daniel. Como é que se pode afirmar e prova? Não sou eu que provo, o Espírito prova que essas questões, dentro de tamanha insanidade, de que se tornaram por autoridade de juízo, não tem como duvidar mais de nada. E tudo é uma consequência. Então, quando eu falo a respeito das mulheres que estão morrendo ou serem lavadas para purificarem as vestes não, o corpo, nuas, porque as vestes já foram retiradas e queimadas, ou desinfetadas, como se trouxessem em si a perniciosidade da lepra, ou trazer a lepra da corrupção. Esse é o quadro. Eu pergunto, como purificar essa gente? Que diremos mais? Eu pensei. Mais um pensar, vai longe hoje. Depois vocês façam em porções. Disse para minha esposa, pois é, dentro desse pensar profético, eu recordo. A primeira figura mais próxima, histórica de hoje,
Ou seja, quando aparece Bolsonaro e aparece a imagem do Trump e agora também da sua posse no segundo mandato. Anterior ao Trump está o Putin. O Putin é o primeiro que vai a Israel. Não foi o Trump que foi. Não lembro se o Trump talvez não fosse eleito, não sei, não lembro. As pesquisas os meus irmãos. Então o Trump prestou toda a honra de vida àqueles que morreram em defesa de fato daquilo que era justo lá em Israel. Que o Lula não teve mesmo procedência. E dentro, indo lá, também falava em paralelo dos direitos do Rafa. Rafa, né? Já nem lembro o nome dele. E até hoje sustenta essa questão. E dentro do Israel, ele põe em dúvida, de fato, a justiça de Israel contra a perversidade do Hamas. Aí ele troca um Estado organizado, com regras de justiça e de lei, por um grupo terrorista que age ao seu modo. E é preservar desde que tem alguém tirar proveito dele, como Lula faz. Eu direi mais? Não são sujos? Mas a pergunta fica, como disse lá o Malta, lá no Senado. Se permitir que alguém acolha o toque no José, daqui a pouco toca no João, toca em todos, como fez o Lira, ao criar aquela arte através de Moraes, e tirar o mandato do Daniel. Mesmo agindo com todos os direitos que o Daniel tinha. Todos agiram contra a Constituição, inclusive o Lira. Paga ele todo o dano consequente. Também. Mas eu pergunto, o mal então contido lá no Templo de Jerusalém, no Sanedrim, quando condenam o justo, eu pergunto, a limpeza foi possível através da pretensão da raça, como é que diz raça do bandido, do criminoso, querer criar uma raça propícia. Aí estão todos os pontos. Então é claro que depois vai o Trump a Jerusalém. Antes dele vai Bolsonaro. E volta com a imagem de se propor a concorrer, que nunca lhe passou pela cabeça, a presidência do Brasil. Mas ele antes, como aquele general sírio, ele como capitão acolheu. De lavar-se e receber de fato o batismo no Jordão. Estou falando os fatos. Não estou inventando nada. Não estou imaginando deuses etéreos, anjos etéreos, coisas imundas, alguém que vai falar como sendo alguém que fala por você, que vai fazer uma previsão de um vindouro e assim por diante. E quando alguém já separou-se do marido, o marido vai aparecer alguém para tirar o marido daquela e arranjar alguém que faça formas tais que ela consiga alcançar aquela maldade. E no Brasil, no sistema daqueles que acolhem a teoria do gênero, dão suporte a manter essa loucura. Eu pergunto, quem purificará as mulheres? Lá estavam as mulheres judias, na Alemanha, messiânica, segundo a visão rabínica. E hoje? Retorno, então. Após a saída do Bolsonaro, vem uma mudança do pensar. Que ele vai dizer da reabertura de saber como é que, de fato, essa tal política podre. Vai ter que enfrentar. Entra na correspondência, senão não seria possível que ocorresse, não seria eleito. Exatamente o trabalho que foi a continuidade do mensalão, quando agora está a figura do Moro como um juiz extremado em exercício da boa justiça. Exatamente essa correspondência aparente de haver
algo que ocorreu por eventualidade, dá exatamente toda a potência do Espírito para que se elegesse aquele que não era nada até então. Mas aqueles que fomentavam também lá desde a época do Temer e anterior ao Temer, desde o Alckmin, os mesmos partidos, naquela ocasião não tinham imaginação de fazer a ideia que surge alguém totalmente destituído de condições mais elevadas, mas simplesmente foi um deputado que, quando falava na Câmara dos Deputados ou o que fosse, não era nem ouvido, se retiravam. Eu estou falando do quê? Agora vem o Trump. Mas o Trump, antes de estar agora na posição que estamos declarando na posse do dia 20, ele esteve em Israel. E foi o primeiro presidente que vai dizer: nós vamos colocar a embaixada americana em Jerusalém. Aí discutiu-se qual seria a consequência mundial, já que toda pretensão islâmica se opunha. Ou seja, passaram a disputar a primazia daquele lugar. Mas, por incrível que pareça, alguém vai dizer, por uma arte própria, por uma invenção, veio uma ideia. Alguém vai dizer, foi para Netanyahu. Alguém vai dizer, não, foi de Rabino dito a ele que o Trump expressava naquele momento a figura do Ciro libertador. Então, a figura do Ciro libertador, uma questão de crise terrível de Israel. Vem o profeta e dirá que Deus levantaria o seu servo Ciro. Ele libertaria Israel dos seus inimigos. Os inimigos, na ocasião, eram os iranianos de hoje. Era a Pérsia. Mas agora ele vem com os medos. E simplesmente se cumpre toda a declaração do profeta. Declaração do profeta, quando faz, ele está exatamente sendo alimentado do Espírito através dos fatos observados. Mas como pode alguém observar os fatos, chegar a esse ponto de conciliação, ou de reunir tudo num pensamento uniformizado? É isso que eu estou dizendo. Estou seguindo o espírito da profecia, para que o engano do espírito de iniquidade não me alcançasse, não mais me alcançará. Então, nos limites das fronteiras, que coloque alguém lá, como Trump pensou, lá na Oceania, o mais afastado possível, não necessita. Basta que ele tenha a condição de compreender que o embaixador da América, dos interesses da América, sejam os interesses de justiça, e esse embaixador seja no Brasil ou seja lá na Rússia, se isso assim houver retorno, e haverá. Fale a mesma justa justiça, que lá também será ouvida pelos mesmos justos em justiça. Então a pergunta, a ideia de um papel, autoridade instituída é uma farsa, é uma fantasia, não vale nada. Então a declaração de que surgiu do Bolsonaro se tornar embaixador da América no Brasil, ou do Bolsonaro indicar como embaixador para o Brasil que ele realmente está entre aqueles que podem ser ofertados. Está dizendo, de fato, ao Moraes, que toda a história da ilegibilidade, aquela história toda contra ele, a ter falado com os embaixadores, e depois que criminalizaram por ter ido visitar um amigo lá na Embaixada da Hungria, não tem lugar. Então eu diria, eu imaginei, imagine que daqui a pouco o embaixador do Brasil, lá na Rússia, é o embaixador
no mesmo pensar de juízo, capacitado, em juízo, alto juízo, no mesmo tom, que é de fato as qualificações daquele que ele elege para colocar de fato como um Supremo Tribunal, ou como coloca como embaixador. Não importa onde colocar esses embaixadores, eu digo estes, que todos falarão do mesmo espírito, em uniformidade de justiça, de credibilidade, e todos os conflitos serão, de fato, desfigurados, desmontados. E considere o inverso, que amanhã tem o Putin aqui ou na América, o seu embaixador, dentro da mesma linha de pensar. Possa dizer amanhã para o Bolsonaro, o filho, aquele que vier a ser o presidente do Brasil, e com a concordância plena, porque o Putin, do Trump, estamos recebendo aqui o embaixador russo. Aí diz, e o que você ouviu do Putin? Ele deu essas qualificações. E você vai confiar nele? Mas como não iria? Como reter ou ter embaixador ou mandar nessa desconfiança? Tu tem razão. Receba-o. Aí eu vou dizer ao Putin, só o seguinte, uma condição interessante para deixarmos uma prova marcante. Veja aí o cidadão o mais justo que tenha na tua terra. Reconhecido. Aí, olha, aqui nós temos uma formação ortodoxa, cristã ortodoxa. Sim, e tem algum que possa ser recomendado por aquele que tem o discernimento de dizer esse homem tem sabedoria? Sim, claro. Pronto. Essa recomendação certamente será bom para todos nós. De forma que ninguém tenha poder de alcançar José nem João, porque não tem sentido buscar perseguição e usar a fraude, a ilegalidade, como faz Moraes, através da fraude, do dolo, do solto, do criminoso solto, que o nome genérico, universal e eterno é o ladrão, que diz Jesus Cristo veio para matar, que veio para roubar, matar e destruir. Então, a teoria do gênero é obra do ladrão. Ficamos por aqui, que já está longo. Já está com 1 hora, talvez. Deixa eu ver. Não falei? 1 hora e 18 minutos. Se é 1 hora e 20, ou um pouco mais, seria praticamente um jogo de futebol. Então, não coloque esse 1 hora e 20, que são um total de... Quanto é que deu? Que está os 60 mais 20, são 80 minutos. Vamos deixar chegar aos 90. Em vez de considerar 2 tempos com descanso, que corresponderia a 45 minutos, ou a ideia de 45 graus de um triângulo isósceles, trata em partilhar em 4 partes. Uma porção de 22,5, que diz de fato o cronista, 22 minutos e meio, metade do primeiro tempo e assim por diante. Olha, completou 1 hora e 20. Aqui ficamos. O jogo está encerrado. Já está na mão do juiz, aquele que de fato mostra aqueles que são os vencedores.